Oiê! Bem-vindo ao programa Fala Caju, o programa que traz semanalmente para você tudo o que existe de mais doce e gostoso nessa vida. Traz saúde, traz felicidade e também traz sucesso. Hoje a gente vai falar sobre liderança, mas não é qualquer liderança não, sobre liderança autêntica. Estou aqui com o Fred Machado, que é escritor, consultor e especialista em liderança autêntica. Fred, primeiro, obrigada por você estar aqui comigo. Muito feliz de você estar aqui no meu sofá finalmente. E eu queria um pouco que você contasse para quem está em casa a sua jornada, essa história, que eu sei que teve muitas idas e vindas até você chegar nesse caminho que você está seguindo hoje. Ju, eu que te agradeço o convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar falando sobre isso. Eu venho brincando com as pessoas e falando muito que o ser humano virou moda de novo, né? Isso é uma coisa muito, muito gostosa, falar sobre cuidar do ser humano, ter cuidado com as pessoas. Então passamos aí séculos, né, sem cuidar da pessoa em si, sempre a máquina vindo em primeiro lugar. Agora com essa maluquice de rede social e de conectividade, a gente perde um pouco essa conectividade com o próprio ser humano. Então, para mim é uma satisfação, um prazer muito grande, faz parte do meu propósito de vida falar sobre isso. Então, para mim é um prazer, eu te agradeço. Você falar que o ser humano está na moda de novo. É muito, muito boa essa frase. E aí me conta, você não começou a sua carreira como consultor de recursos humanos, na verdade, você começou como executivo e teve um caminho, né, uma trajetória para chegar até aqui. Na verdade, eu comecei com 14 anos de idade, comecei carregando caminhão e, enfim, fazendo trabalho pesado na parte de engenharia industrial, de serviço de engenharia mecânica industrial. Então, fui soldador, fui encanador, passei por vários processos aí dentro da indústria pesada. E aí, eu não fui um bom aluno de escola, mas quando entrei na faculdade me tornei um excelente aluno e gostei de estudar. Comecei a desenvolver esse gosto pelo estudo. E ao longo da minha vida trabalhei muito como executivo e empreendi muito também. E cheguei em 2013, de 2013 para 2014 já tinha 9 empresas, uma delas com 8 mil funcionários. E do nada me deu um burnout. Do nada eu estava fora, estava nos Estados Unidos estudando e me deu um burnout, fui parar no hospital. Tá. Para quem está em casa e não sabe o que é burnout, é uma síndrome que é um cansaço extremo, um estresse extremo mesmo, não é um estresse normal, é um estresse quando você realmente começa a ter sintomas físicos e vai parar no hospital e não consegue mais, né, trabalhar. É como se você desligasse, né? O seu corpo está pedindo arrego mesmo. É bem por aí, é bem por aí. Eu tive, na verdade, existem vários níveis de burnout, né? O meu foi no coração, foi uma angina, que é um pré-infarto. Eu tive todos os sintomas do infarto, mas graças a Deus não precisei operar o coração e nem fazer nenhum procedimento invasivo. E isso fez, eu passei 48 horas no hospital fazendo todos os exames lá nos Estados Unidos e o médico que me deu alta, o médico indiano, ele falou assim, olha, você tem esse livro aqui de tudo que você tem que fazer, tem que emagrecer. Na época eu pesava perto de 140 quilos, dormia 2 horas por noite, alimentação completamente desregrada. Então assim, uma coisa de louco mesmo, não tinha tempo para nada. E ele falou assim, mas ó... Era bastante certo que você ia ter isso exato, cedo ou tarde, era questão né? de tempo, era questão de tempo. E aí o médico que me deu alta, o médico indiano, ele falou assim, mas além de tudo isso que está aqui, dos seus exames, de tudo que você sabe que você tem que fazer, o que vai te matar não é isso não, o que vai te matar é que você está infeliz. E essa infelicidade é que vai te matar. E aquilo para mim não fazia sentido nenhum naquele momento, né? Já perto dos 40 anos de idade, eu tinha tudo, o que eu poderia ter, eu tinha. Tinha uma empresa de sucesso, carreira de sucesso, fazia tudo que eu gostava de fazer até aquele momento. E aí eu me aprofundei mais em entender o porquê que eu estava infeliz. Você então não sabia que estava infeliz, você estava vivendo a vida ali meio que no automático, né? Então vai, acorda, trabalha, volta, faz essas coisas, etc. E aí você teve um diagnóstico de infelicidade. Isso eu achei incrível, porque acho que é a primeira vez que eu ouço dizer que um médico dá um diagnóstico de infelicidade. E foi isso que causou o seu problema do coração. Exato. Foi muito louco isso, na verdade, porque eu estava no hospital, da faculdade que eu estava estudando na época,
E o médico, quando chegou para falar isso para mim, eu falei, mas com que base você está falando isso, né? Como é que você chega para mim e fala que eu estou infeliz sem nem saber o que é a minha história de vida? Aí ele falou assim, olha, não preciso saber da sua história, a gente recebe muitos executivos igual você aqui, e a grande maioria deles está nesse sentido, estão sem sentido na vida, estão no piloto automático, como você falou, em busca de coisas que eles nem sabem o que é. Né? Então, isso tudo vai fazendo com que a vida vai se desgastando, somatiza e dá esse tipo de coisa. Você teve sorte, o que você teve não vai te deixar nenhuma sequela. Foi leve. E foi leve e você vai se recuperar de uma forma tranquila. Agora, se você não pensar nisso que eu estou te falando agora, mais para frente você vai ter de novo alguma coisa, esse processo não vai parar. Até um dia que você vai ser irreversível. Entendi. E aí isso despertou a minha curiosidade de entender esse processo. Por que da infelicidade? Por que do piloto automático? Por que tinha acontecido aquilo comigo? E eu comecei a estudar muito. Eu tive muita sorte que quando eu cheguei na faculdade de volta do hospital, porque eu ainda estava no período de curso, de aulas, né? Então passei 48 horas lá e voltei para a faculdade. Isso que eu ia perguntar. Você voltou meio que para a sua vida normal ali no momento que você saiu do hospital, você voltou para o curso? Voltei para o curso, mas uma coisa muito interessante, como o hospital é mantido pela universidade, quando eu cheguei na universidade, a diretora da universidade me chamou. Tá. Falou assim, olha, o que aconteceu com você? Me fala, eu sei, os médicos já me deram o diagnóstico, eles já me falaram o que você tem, natural, acontece isso aqui direto, mas me conta um pouco mais. Contei um pouco mais da história para ela. Ela falou assim, você tem que conhecer um professor que está fazendo uma pesquisa agora sobre balanceamento de vida pessoal e profissional. Eu queria que você fosse procurar esse professor, vou marcar uma hora para você conversar com ele, você vai responder a pesquisa, entender um pouco mais do que aconteceu com você, né? E daí para frente você decide o que você quer fazer, quer continuar, quer voltar para casa, como é que você quer fazer. E eu estava sozinho lá. Era a segunda semana de um curso de um mês, né? Eu fiquei 6 anos estudando em Harvard e esses 6 anos eu ia e voltava, nunca fiquei lá direto, o período completo. Entendi, você ia lá, ficava um mês, 3 semanas e voltava. Voltava. E nessa época você já era casado aqui no Brasil, a sua esposa estava aqui. Minha e você esposa, já tinha a sua filhinha? Minha filha tinha 3 anos de idade. Ah, então tá bom. Então já era casado, já tinha uma filha. Já. Eu imagino a sua esposa recebendo a notícia lá que você estava no hospital, ela queria você aqui de volta no dia seguinte. Eu não seguinte. avisei para ninguém, né? Porque na verdade, no meu caminho, na minha trajetória, eu fiz um resumo da história, porque a história completa, depois eu vou te contar, é cheia de coisas estranhas que aconteceram até eu chegar no hospital. Entendi. Mas eu cheguei no hospital com o peito marcado, né? A minha pressão estava tão alta e a sensação de mal-estar era tão grande que os médicos iriam abrir meu peito mesmo. É um ataque cardíaco e vai ter que abrir. Ixi. E chegando lá, que depois eles falaram assim, não precisa abrir, vamos ver, fizeram alguns exames e tal, vamos ver como é que a gente vai fazer para descobrir o que aconteceu. E a única coisa que vinha na minha cabeça era justamente isso, minha filha, minha esposa, meus pais, meu irmão, como é que eu ia avisar para todo mundo? Falei para meus amigos que estavam comigo, não avisa para ninguém, se acontecer alguma coisa, aí dei uma lista para eles, de quem ligar primeiro, como proceder e tal. Para os seus amigos de lá. De lá. Calma, porque eu quero saber muito mais sobre isso, a gente vai ter que dar uma paradinha. Aí eu quero saber como que você fez essa virada na vida, porque agora você está com uma vida super balanceada e trabalha com isso. Então é super interessante para quem está em casa. Podemos falar sobre isso? Lógico. Então tá joia, fica aqui que é já já. Voltamos aqui com o Fred Machado, que é especialista em liderança autêntica, e ele está contando aí a jornada de vida que levou ele a chegar no hospital com um diagnóstico de infelicidade, e aí fez ele repensar a vida e mudar o caminho. Beleza, você estava me contando que você foi então falar com esse professor, fez a pesquisa, e aí? E aí que foi o meu segundo baque, né? O primeiro baque foi o diagnóstico de infelicidade, o segundo baque foi que quando eu fiz essa pesquisa, eu conversei muito com o professor, e o ano seguinte, quando eu voltei, teve o resultado da pesquisa, né? Eu descobri que não existe balanceamento de vida pessoal e profissional. Né? Todos os executivos de todos os países, todo mundo respondeu, ou você tem que escolher, tem que fazer uma escolha, ou a vida pessoal ou a vida profissional, porque os dois juntos isso não casa. E aí, eu com esse diagnóstico, né, com esse resultado da pesquisa, eu fui procurar um outro professor meu, que se tornou um amigo, mentor,
que é o Bill George, que é o pai da liderança autêntica lá nos Estados Unidos, né? Professor também de Harvard. E fui conversar com ele, ele falou assim, Fred, mas o balanceamento realmente ele nunca existiu e nunca irá existir. O que existe é a integração de vida pessoal e profissional. É uma coisa meio dinâmica, né? Em determinado momento você dá mais peso para um, em determinado momento você dá mais peso para outro. Exatamente. Né? A gente até conversou por telefone antes da gente estar aqui, e a gente falou sobre ter um elefante em cima de uma bola, né? Uma coisa que nunca está de fato ali parado, balanceado. Você tem que ficar o tempo todo com consciência, né? Senão você cai. Isso, exatamente. E aí é muito importante. Bom, aí só para a gente finalizar esse trecho da história, quando eu voltei para casa, eu comecei a me questionar muito em relação a isso e começava a olhar para minha filha, para minha esposa, para minha família, para os meus negócios, e falar assim, realmente tem alguma coisa que não está encaixado direito aqui, eu preciso realmente tomar rédea da minha vida. E fui fazer terapia, né? Fui tentar me conhecer melhor, saber quem era o Fred, porque dos 14 aos 39, eu fui no piloto automático, eu fui naquilo que estava designado para mim, trabalhar, empreender, criar coisas e gerar riqueza e ganhar dinheiro, aquilo que era a minha mola propulsora. Quando chegou no momento desse impacto, né, eu falei, não, preciso repensar. E aí eu comecei a repensar e tracei, eu estava com 38 anos na época, falei, até os 40 eu tenho que mudar a minha vida. E foi aí que eu escrevi até esse livro que eu trouxe para te dar de presente aqui. Ai, gente, olha, eu amo quando eu ganho presente aqui. Adorei. Então eu recebi aqui do Fred o livro dele, que é o do Fred Machado, É Possível Se Reinventar e Integrar Vida Pessoal e Profissional. Esse livro você escreveu nessa época? Exatamente. Esse livro eu escrevi, eu comecei a escrever esse livro no final de 2015, no começo de 2016, e foi justamente a minha transição. Foi quando eu comecei a estudar mais sobre balanceamento de vida pessoal e profissional, sobre integração de vida pessoal e profissional, sobre o mundo corporativo, tudo que se passava com o mundo corporativo, o que aconteceu comigo, né? E aí fiz uma pesquisa que está relatada nesse livro também sobre a infelicidade, ela está muito presente na vida das pessoas do mundo corporativo. Então eu comecei a me aprofundar muito nesse estudo e, em paralelo a isso, escolhi a liderança autêntica por esse professor, amigo, mentor que eu tenho lá de Harvard, do Bill George. Eu comecei a estudar muito sobre esse estilo de liderança e começar a trazer isso aqui para o nosso país, né? Eu ficava muito incomodado de ter tido essa oportunidade de ter estudado vários anos em Harvard e em outras universidades no mundo e não ter, as pessoas não trazem isso, não divulgam isso. Então eu fiquei muito incomodado de não expandir esse conhecimento. Né? Uma coisa meio quase egoísta, que não mexe aqui no meu queijo. Então eu estou curiosa e acho que quem está em casa também está curioso. O que é a liderança autêntica, então? A liderança autêntica, ela é uma liderança onde as pessoas estão no centro de tudo. Tá. Né? O autoconhecimento é o cerne da liderança autêntica. Tem muito de vulnerabilidade nisso, então um líder autêntico ele se torna vulnerável perante aos seus funcionários, até para que eles também se tornem vulneráveis perante ao líder, e aí se gera uma comunicação e uma conectividade maior. Tá. Não existem sistemas de feedbacks daquele de 6 em 6 meses preencher o formulário, não, são diálogos diários, são retornos diários para as pessoas. É um estilo de liderança onde você coloca o ser humano no centro do processo. Tá. E não é mais aquele líder super-homem que vive em tapete vermelho, em festa, mostrando por tudo, não. Tá, então calma aí, quando você fala coloca o ser humano no centro do processo, porque na verdade assim, tem alguns líderes, né, entre aspas, que são líderes do passado, que eles consideram que eles se colocam o ser humano no centro do processo, mas o ser humano no caso são eles, né, cada um deles, que são aqueles líderes chefes, que te falo o que fazer, então eu detenho todo o saber e todo o conhecimento do planeta. Então, eu vou te falar o que você tem que fazer, você não pensa muito, você só faz o que eu estou falando e pronto, e vai dar certo assim. Essa é a liderança mais antiga. Não é nada disso que a gente está falando, é o contrário disso, né? Exatamente. De você entender quem está do outro lado. Isso, exatamente. Tá. Esse é um processo que eu costumo falar que não é uma corrida de 100 metros rasos, isso é uma maratona de 42 quilômetros, não é uma coisa que você consegue do dia para a noite. Demanda muito autoconhecimento, o líder precisa se conhecer muito, precisa conhecer os seus pontos cegos, Tá. né? Precisa conhecer suas sombras, saber aonde é que ele para, né? E aí a partir daí ele conseguir gerar essa conectividade com a pessoa. Então, Sim.
é diferente do líder hierárquico que a gente estava acostumado a ter, né, no passado, e que eu fui muito desse líder hierárquico nas empresas que eu tinha, e tive conhecimento e me aprofundei muito nessa matéria da liderança autêntica justamente por isso, pela conectividade, né, e pela importância de fazer o seguinte. Hoje, depois que eu tive o diagnóstico da infelicidade, eu comecei a estudar muito felicidade também. Felicidade hoje é uma ciência. Sim. E você consegue comprovar que as pessoas produzem mais quando estão felizes, que elas são mais criativas quando estão felizes. O ambiente de trabalho feliz é um ambiente que propicia uma segurança psicológica muito grande. E até resultados mesmo financeiros melhores, né? Para a empresa, para todo mundo. Eu quero muito voltar nesse tema de felicidade, mas eu não quero perder uma coisa que está na minha cabeça, que é você falou de vulnerabilidade. E eu acho que isso é muito importante, porque isso é uma coisa que os líderes que eu vejo, né, no mercado têm muita dificuldade de ter essa vulnerabilidade, que eu queria um pouco que você explicasse qual é a sua visão sobre vulnerabilidade, para quem está em casa entender do que a gente está falando, e que a gente falasse um pouquinho de qual é essa dificuldade mesmo que as pessoas têm de se abrir. É uma dificuldade gigantesca, principalmente do homem, né? Você provavelmente já deve ter falado isso, que o homem, quando escorre alguma coisa aqui, é suor, não é lágrima. Né? O homem, a vida inteira, ele foi forjado para não ter sentimentos. E principalmente o homem que entra no mercado corporativo. Sim. Você não pode ter sentimentos, você tem que esconder. Só para te falar, não só o homem, tá? Porque já tive várias mulheres que inclusive colocaram uma capa assim nessa feminilidade. Para entrar no mercado corporativo, parece que você tem que ser quase um robô. Perfeito, perfeito. E daí é não ter sentimentos. Perfeito. Então, assim, até desculpa, eu falei do homem porque eu estou me referindo ao que claro, eu fui, claro. como eu fui forjado, mas eu acho que o ser humano como um todo. Essa visão de que o homem é assim é muito presente, porque é muito verdade. Mas acho que a partir do momento que as mulheres começam a entrar no mundo corporativo e subir nesse cargo de liderança, você começa a ver esse comportamento se repetindo para as mulheres. Então, assim, essa falta de vulnerabilidade que o homem cria por ele ter sido forjado dessa forma, não gera empatia, não gera a conexão que tem que gerar para que a coisa flua de uma forma tranquila. Então, a vulnerabilidade hoje, tem uma escritora americana, psicóloga, Brené Brown, que fala muito sobre isso. Né? Até um livro dela que é uma bíblia de mesa de cabeceira, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que é um livro assim, maravilhoso, e tem A Coragem para Liderar também. Então, que fala muito sobre isso. Você precisa descer do pedestal de super-homem e se colocar no mesmo lugar de todo mundo. Todos nós somos humanos, todos nós erramos, todos nós temos falhas. Né? E admitir isso, admitir que você não está num bom dia, admitir que você está infeliz, admitir que você tem sentimentos, que você precisa de ajuda, faz com que as pessoas te respeitem mais e conectem mais com você. Adorando esse papo. A gente vai ter que dar uma outra paradinha, mas na volta eu quero voltar ao assunto da felicidade e a gente poder traçar aqui um caminho para a liderança autêntica para quem está em casa. Pode ser? Claro, vamos lá. Então tá joia. Fica aqui. Estamos de volta falando hoje sobre liderança autêntica com o Fred Machado. E aí, Fred, você estava contando um pouco sobre essa questão de que a felicidade dá lucro, dá resultado, e de como fazer para que essa liderança autêntica gere mais conexão com o outro e gere mais felicidade, engajamento, produtividade, etc. Pois é, Ju, e tem alguns dados aí que eu vou trazer para você agora para embasar essa resposta. O Brasil hoje gasta 80 bilhões de dólares por ano só por conta do burnout. Sim, mesmo? Nós somos o segundo país mais estressado do mundo, só perdemos para o Japão. E uma pesquisa que saiu agora, em fevereiro desse ano, coloca o Brasil como o segundo lugar no país com pessoas mais ansiosas no mundo. Então, isso, a gente traz ansiedade, estresse, burnout, o custo que isso traz, e aí a gente faz essa ligação com o que é o processo da liderança autêntica. O líder autêntico, ele consegue enxergar quando a pessoa não está bem.
né, ele consegue fazer dentro da sua empresa um ambiente psicológico tão seguro que as pessoas se sentem confortáveis em chegar e expor os seus problemas e não escondê-los. Nós temos a mania de esconder o que são os nossos problemas, o que são nossos pontos fracos, o que é a nossa sombra, o que nos paralisa. A gente esconde isso. Mas você não acha que as pessoas escondem um pouco por medo da reação, né? Do que vai acontecer? Tá, se um dia eu chegar e falar assim, então, gente, eu tenho um problema mesmo, eu sou a Trazilda e não sei o que fazer. E daí parece que você mostrar essa fragilidade ou mostrar essa vulnerabilidade parece que faz com que você seja menor ou pior, sei lá. Em ambientes psicologicamente não seguros, essa é a reação. Em ambientes psicologicamente seguros, as pessoas vão tentar entender como te ajudar a melhorar nesse processo. Tá. É essa a diferença, essa conexão. Quando você fala que, olha, eu atraso mesmo, não consigo. Eu tenho um amigo, irmão daqui de Jundiaí, que ele é assim. Eu atraso. Eu atraso, não tem jeito. E aí o que a gente faz? A gente tem que se adaptar, como a gente gosta muito dele, a gente tem que se adaptar a esse processo. Algumas coisas a gente não consegue se adaptar e tem que fazer acordos. Né? Acordos mas são acordos muito, muito fortes e que leva essa vulnerabilidade, faz com que esses acordos eles sejam cumpridos de forma muito natural. Sim. Então, a formação do ambiente psicologicamente seguro faz com que as pessoas elas cheguem no trabalho mais felizes, né? Como já disse antes, as pessoas felizes produzem 33% a mais do que as infelizes. E isso tudo faz com que o último númerozinho lá do balanço seja positivo. Sim. Então, todos os trabalhos que eu desenvolvo hoje nas empresas, quando eles me perguntam qual é o resultado final, eu falo, o resultado final é aumentar a produtividade da sua equipe. A gente vai fazer uma jornada para chegar nisso daqui. Resultado. Na verdade, você está querendo aumentar um bottom line ali, um número, né, aquele número final, mas através de um processo que não é tão lógico na nossa cabeça. Ele não é lógico, mas hoje ele já é mensurável, coisa que não era há muito tempo atrás. E uma coisa importantíssima de falar, quando você melhora a produtividade do profissional, diretamente você melhora a produtividade da pessoa. Por isso que eu falo que você não consegue separar a vida pessoal e profissional. Se a pessoa é produtiva no seu trabalho, sobra mais tempo para ela, para fazer as coisas que ela realmente precisa fazer no seu dia a dia. Estar com a sua família, estar com os amigos, fazer uma atividade física, cuidar da sua saúde. Então, essa produtividade, ela é uma produtividade que faz com que o ser fique mais integrado. Que bacana. Aí ele seja mais feliz e com isso mais produtivo e aí o ciclo virtuoso se forma. Muito bacana. E como é que faz para chegar nesse nível? Tem que partir da liderança, certo? Ou você acha que assim, essa questão da liderança autêntica pode ser estudada e trabalhada em qualquer lugar da organização, mesmo na camada que não ainda está numa posição de liderança? Como que funciona? Eu vou dividir a resposta em duas coisas. Primeiro, o líder hoje, que já é um líder, ele tem que buscar um processo de autoconhecimento muito forte para ele se tornar um líder autêntico. Não é do dia para a noite, é uma jornada. E não são todos que vão conseguir. Tá? Até porque tem muita estrutura que a gente é formado, que é muito calcificado dentro da gente e a gente não consegue quebrar. Então não são todos que conseguirão atingir o processo da liderança autêntica. Isso é importante dizer. Qualquer pessoa que se conhece mais, que faz um processo de autoconhecimento, ela será beneficiada na trajetória dela. Sim. Porque ela vai saber o que ela quer fazer efetivamente, ela vai saber qual é o propósito de vida dela, ela vai saber por que ela veio nesse mundo fazer o quê. Sim. Então tudo isso vai ser muito interessante. Interessante e importante seria se quem está em cima, os líderes de cima, entendessem a necessidade dessa autenticidade, dessa forma de liderar mais humana e contagiasse todo o processo e todos os que estão dentro da organização. Entendi. Maravilhoso. Estou adorando isso aqui. Acho que para quem está em casa, essa coisa de começar um processo de autoconhecimento é importante, mesmo que você ainda não esteja num cargo de liderança, mas para você se preparar para isso. E eu quero já ler esse livro e te chamar de volta. A gente vai ter que encerrar o programa, mas antes de encerrar, eu queria muito saber se você quer deixar uma mensagem para quem está em casa, para que a pessoa comece esse trabalho de liderança autêntica para a gente ter mais felicidade e mais resultado nas empresas. É importante, Ju, falar para as pessoas o seguinte, nós estamos efetivamente entrando numa era onde o conhecimento e a entrega das pessoas é muito importante. Então,
busquem o autoconhecimento, busque saber as suas potencialidades, busque saber seus pontos fracos, trabalhe isso, pare de procrastinar algumas decisões que você tem que tomar na sua vida, ache o seu propósito de vida e siga em frente. Todo mundo veio aqui para brilhar de alguma forma, então é só você fazer a sua parte, não vai cair do céu. É isso aí, Fred, adorei. Vou ler, te chamo de volta, viu? Espera. Obrigada. Obrigado a você, Gil.